faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixa bater nova lei, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Hoje, dia 13 de março, aniversário da eleição do Santo Padre, o Papa Francisco. 11 anos hoje completa que o Santo Padre, o Papa Francisco, foi eleito vigário de Cristo na terra. Que o Senhor nosso Deus o guarde e o fortaleça, e a Rainha de Misericórdia, a causa de nossa alegria, o socorra e o proteja hoje e sempre. Viva o Santo Padre, o Papa Francisco! E juntos rezemos pelo vigário de Cristo na terra e que tudo seja renovado na Santa Igreja. E estejamos em unidade, em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo,
Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na boa notícia de hoje é uma teologia trinitária. É uma teologia do Pai e do Filho. Aliás, é uma teologia do Pai e do Filho. Jesus falando de sua divindade. Ele falando na humanidade de sua divindade. Está dialogando com os judeus, conversando com os judeus, porque ontem o nosso Senhor Jesus Cristo curou o homem que estava na beira da piscina fazia 38 anos, e era no dia de sábado. O nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele: vai, pega a tua cama e anda. E os judeus do coração duro começaram a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava trabalhando no dia de sábado, que ontem, como nós vimos, o nosso Senhor Jesus Cristo curou o homem que estava na beira da piscina. E os judeus murmuraram contra o Senhor. E hoje, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo responde aos judeus, falando das obras do Pai, que as obras do Pai são as obras que ele faz. O que ele faz, o Pai o faz. O que o Pai o faz, ele também o faz. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor começa conversando: meu Pai trabalha tanto, portanto também eu trabalho. E o Senhor responde das obras do Pai e de suas obras. Os judeus ficaram mais furiosos ainda, ficaram murmurando ainda mais e procuravam matá-lo, o Senhor, devido à lógica do sábado. E os judeus não entendiam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo chamando Deus de Pai. E os judeus não entendiam que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Salvador, o Deus humanado. E o nosso Senhor Jesus Cristo vê os judeus murmurando daquela forma. O Senhor pegou a palavra e fala das obras do Pai. O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui nesta metáfora, o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta toda a lógica de sua divindade. Ele é o Deus Salvador. O que o Pai faz, o Filho o faz também. Aqui, nesta metáfora, meus irmãos e minhas irmãs, vemos como Jesus vai dizer mais para frente no Evangelho da teologia joanina, do Evangelho segundo João: eu e o Pai somos um. E encontramos aqui hoje, na boa notícia de hoje, o que o Pai o faz, o Filho faz também. E vamos encontrar a resposta na perícope, na qual Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um.
E Jesus fala do amor, do seu amor, do amor ao Pai e do amor dele. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo o faz, para o Filho o fazer. Que Jesus, falando em sua humanidade, mas responde em sua divindade. Ele é o Deus Salvador. E depois fala, mostrará obras maiores ainda, para que todos ficareis admirados. E continuando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus fala da ressurreição. Como ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui Jesus fala: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Nesta metáfora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos encontrar a resposta na perícope na qual Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus continua falando com os judeus, mas os judeus do coração duro continuam murmurando e não entendiam nada o que Jesus estava falando para eles. Jesus falando de sua divindade. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Tudo encontramos a resposta, onde Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. E continua Jesus falando do Pai. De todas as obras que ele faz, o Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o Justíssimo, o Perfeitíssimo, o faz. E para que todos se convertam e creiam, para que todos se convertam e creiam, tenham fé e possuam a vida eterna. Que para ter a vida eterna começa aqui, agora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É ter a nossa vida em Deus e a vida de Deus em nossa vida, para que seja a vida da própria vida. Que todos os seres humanos tenham a vida em Deus e que a vida de Deus esteja na vida de todos os seres humanos e que todos vivam eternamente. E continuando, Jesus fala em uma escatologia, chamando todos à conversão, para se converter e crer, ter fé, acreditar e progredir sempre mais e mais a Deus. Que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. É para todos se converterem, para todos se converterem e ouvir a voz de Deus, estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus. E que todos os seres humanos compreendam e se convertam e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. E que todos tenham a vida em Deus e que a vida de todos os seres humanos estejam em Deus. Tenhamos fé, creiamos, estejamos de esperança em esperança e vamos testemunhar a boa notícia e viver a justiça. Sejamos justos como o Senhor nosso Deus é justos, como o Senhor nosso Deus é justo, e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus, ouvindo a voz de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que quem faz a vontade de Deus tem a vida eterna, está com a vida em Deus e a vida de Deus está em quem está fazendo a vontade de Deus. Estejamos fazendo a vontade de Deus, com o nosso coração em Deus, e vamos testemunhar
anunciar a boa nova. Vivamos a justiça. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pontos centrais da boa notícia de hoje, no capítulo 5 do Evangelho segundo João, na qual iniciamos ontem, na qual nosso Senhor Jesus Cristo curou o homem na beira da piscina que fazia 38 anos. E hoje os judeus começaram a murmurar e o Senhor conversa com os judeus falando de sua divindade, chamando todos à conversão, a se converter e estar progredindo sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos tenham fé e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus, fazendo a vontade de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois só sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a vontade de Deus, estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. E rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Viva o Santo Padre, o Papa Francisco! Eis que faço novas todas as coisas.